Finalmente chegou os novos processadores da AMD 7000. E aí? E aí? Vem baratinho. Vem comigo. Bom, nessa noite de segunda às 20 horas horário Brasília, a AMD ela fez uma live no seu canal oficial, né? Pegou vários influencers, experts e profissionais ao redor do mundo, convidou para Austin, no Texas, e fez o lançamento global dos seus novos processadores, arquitetura Zen 4, denominados Ryzen 7000. Bom, a AMD ela começou com a geração Ryzen, que foi um sucesso absurdo em 2017. Então nós estamos falando aí de 5 anos que nasceu o Ryzen. Por isso eu falo com vocês, cara, 5 anos em termos de informática é muita coisa. 5 anos atrás a AMD começou com os Ryzens. Há 6 anos atrás a AMD mal conseguia competir com a Intel, não competia direito. O Ryzen revolucionou a concorrência e o segmento de CPUs no mundo, né? Então a gente tem que comemorar assim. Primeira geração Ryzen veio com 14 nanômetros, né, em 2017. Ela tinha muita incompatibilidade com memórias, mas trouxe núcleos reais para a gente, mais núcleos, né? Até então a gente só tinha quadricore no mercado. Então o Ryzen implementou em desktop, se tornou acessível e viável, 6 núcleos, 8 núcleos. A gente teve ali em 2018, né, o refresh dessa primeira geração, onde a AMD denominou a arquitetura Zen Plus, que na verdade não mudou nada, ela apenas ali fez um ligeiro refresh corrigindo os problemas ali da primeira geração de 2017. Em 2019, a AMD já deu um salto para a gente, né? Chegaram os Ryzen 3000 de 7 nanômetros, né? A gente conseguiu dar um salto legal com relação à litografia, né? Foram os primeiros processadores de 7 nanômetros da AMD, o Ryzen 3000, que são sucesso, né? Eu uso o 3600 até hoje, né? A gente teve 3700X, foram muito populares os Ryzen 3000 e são populares até hoje, são excelentes processadores. E no Ryzen 3000 a AMD realmente bateu de frente com a Intel e a gente hoje tem o mercado do jeito que tem. Ryzen 3000 meio que consolida a AMD ali, foi ali em 2019. Então a consolidação da AMD como uma concorrente batendo de frente com a Intel tem 3 anos que isso aconteceu, só para vocês terem uma ideia. Em 2020, né, a gente teve aí o lançamento, né, a chegada dos Ryzen 5000, né, também 7 nanômetros, manteve a litografia, mas a arquitetura teve uma repaginada, né? Aí já é geração de arquitetura Zen 3. E agora em 2022 vai chegar para a gente, né, o Zen 4, uma nova arquitetura e agora 5 nanômetros, parece que é pouco. Cara, de 7 para 5 nós estamos falando aí mais ou menos quase 30% de redução de litografia, isso é muita coisa. E a cada vez que a gente reduz a litografia, você otimiza, né? Porque você tem ali uma litografia menor, então você consegue trabalhar com eficiência de temperatura e de clock maior. Então você vai refinando o desempenho. Então a AMD sai de 2017 de 14 nanômetros e chega agora em 2022 em 5 nanômetros. Que evolução, cara, muita evolução. Quer dizer, é até difícil a gente dimensionar isso daqui, né? 70% aí de evolução ao longo de 5 anos, é muita coisa. E aí eles falam justamente isso que eu afirmei, né? Eles deixaram claro, né? Eles conseguiram 62% de performance energética com relação ao 5950X e até 49% de performance, né? Isso é muita coisa mesmo. Só que tem um porém. Os Ryzen 7000 eles vão chegar com um novo socket, né, que é o AM5, ou seja, não vão ser compatíveis com as placas-mães que a gente tem. Então vão ser compatíveis com um novo socket no AM5 e não vai ser agora LGA. Os pinos do processador não vão ficar nele, vão ficar na placa-mãe. Mais ou menos o que a Intel faz, exatamente o que a Intel faz. Então agora a pinagem, a AMD vai vender só o chip ali e os pinos vão ficar na placa-mãe. Isso é até interessante porque para a gente comprar processador fora do Brasil, por exemplo, o risco ainda vai ser menor, porque não vai ter mais o risco de vir pino torto, né? Interessante isso. Então agora a AMD
Com isso também, né, com LGA, os processadores podem chegar até 250 watts de TDP, bem interessante. Uma outra coisa que muda, né, o suporte ao PCI 5.0 e DDR5. Infelizmente só vai ter DDR5. Mas calma, meu querido, calma, bichão. Porque o AliExpress já está salvando você, porque a gente já anunciou aí DDR5 no Ali, um pouquinho mais caro apenas que DDR4. Tivemos isso aí, vou deixar o link aí na descrição, vou caçar esse anúncio. Então assim, cara, eu acredito que a gente vai ter alternativa sim de DDR5 para quem quiser entrar de cara nessa nova geração aí da AMD de processadores. Pô, eles mostraram que agora o clock explodiu, né? A AMD, eu lembro que na geração Ryzen 1000 os processadores eram capengas ali, era 3000, né? 3000 ali, 3000 MHz, 3400, 3600. A geração Plus também, a geração Zen Plus, que é Ryzen 2000, também não mudou muita coisa. O Ryzen 3000 é que a gente conseguiu chegar aos 4 GHz ali com 3600. Ryzen 5000 a gente tem agora 4.6, 4.7 e agora no Ryzen 7000 até 5.7, cara. 5700, 5.7, que isso, cara, isso é absurdo, cara, é quase 1000 MHz, é quase 1 GB de ganho com relação à arquitetura atual. Cara, isso é muita coisa, cara. 5.7, nós estamos falando de 1 GHz a mais, e isso aí é o que? É a questão da redução da litografia para 5 nanômetros e também casado com a nova arquitetura Zen 4, né? Novos núcleos, né? Projeto mas é incrível isso, cara. 1 GHz realmente foi muita coisa, né? Eles estão prometendo um ganho de até 29% em single thread, que é bastante coisa também. Mostraram aí com relação à produtividade, né? E a games em comparação ao 5950X, né? Em produtividade para trabalhar, né? Você chega a ter ganho de até 48%. Isso é muita coisa. O ganho mínimo aqui no Blender foi de 30%. Realmente bastante coisa. Em games, nos competitivos, a gente pega aqui Dota e pega CSGO. Olha só, cara, vai variar. Mas eu acredito que se você pegar um jogo pelo outro, vai dar ali uns 20, 25% no máximo. Eu aposto em 20. Se fosse para cravar em games, a gente vai ter 20% de performance a mais, né? E para trabalhar, aí já pega ali 35, 40%. Bom, eles compararam também o 7950X com o 12900K e basicamente é quase o dobro de performance no V-Ray, é muita coisa mesmo de diferença. Então surrou, tipo o 7950X pegou o i9 12900 e deu uma surra gostosinha. Você vê aí, cara, que em Ray Traced, né, Rendering 62% e em Performance per Watt 47% mais performance, né? E aí ela mostrou agora o novo line-up de processadores que eles vão lançar por agora, e a gente tem, né, o cabeça 7950X, né, 1632, só que chegando até 5.7 de burst, o base dele 4.5. 7900X chegando até 5.6, cara, 100 MHz a diferença, inclusive o base maior, né? Interessante isso. E olha o cache, 76 caches, 170 de TDP, enquanto que o 7950X, 80 cache L3, 170 de TDP. Realmente o 7900 eu tô achando ele bem equilibrado, eu vou falar dele daqui a pouco novamente. Ó, fica de olho nesse processador. 7700X 5.4, nada mal, 8/16, né? Tem também um bom base aí, e o TDP dele 105 watts, um TDP interessante, né? 65 watts a menos do que o 7900, 7950. E o 7600X 5.3, também nada mal, cara, e tendo aí um base de 4.7 poderoso. Agora o TDP do 7600X também de 105 watts. São processadores que estão mais exigentes, mas olha os clocks deles, né? A gente teve uma evolução aqui de quase 1 GHz com relação à geração atual, né? Bom,
E eles mostraram aqui, né, o ganho de single thread, né, performance, né? Você vê que o 7600X, o single thread dele tá batendo o i9 12 e 12900. Olha que interessante, cara. Você vê que o 7700 versus 7900 single thread é praticamente a mesma coisa, né? O 7700 também é um processador que eu achei interessante. E o 7600X batendo em games aí o i9 12900, né? Bate por pouco, né? Forma 1 e o Rainbow Six tem até uma margem legal, mas você vê que é empate em Sombras da Guerra, perde em GTA por pouca coisa e empata em Cyberpunk. Você vê que é basicamente, né, o 7600X tendo a performance ali do i9 12900. Bom, e eles apresentaram também as novas placas-mães, né? Eles explicaram que vão lançar quatro, né? Sendo duas em setembro e duas em outubro, né? A linha X, né? Agora é X670, tem a Extreme e tem a normal. Qual que é a diferença? A Extreme ela funciona PCI 5.0 tanto no NVMe M2 quanto no PCI Express X16 ao mesmo tempo. Já a X570 comum não, você vai poder usar ou PCI Express 5.0 ou NVMe M2 5.0. Você vai ter que optar por um dos slots para utilizar. Já a Extreme utiliza ambos, né? Basicamente isso. Eu quero ver o precinho, né? Eu quero ver o precinho disso. A B650 vai ser a mesma coisa, não deve mudar nada, as duas linhas devem fazer overclock, sendo a linha X para um overclock mais avançado, né, uma coisa mais entusiasta, a linha B vai fazer um overclock leve a moderado, não deve mudar nada com relação a isso não. Bom, e aí tem os precinhos gostosinhos aí pra você, tá baratinho, filho. Tá aí pra você o 7950X por 699 serão lançados dia 27 de setembro, né? Daqui um mês mais ou menos, que a gente deve encontrar esses processadores à venda, tomara que encontre no Brasil também. O 7900X 549, 7700 por 400 e o 7600 por 299. Quando a gente pega a geração passada, só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou até tirar minha câmera aqui para vocês observarem. Olha só que interessante, cara. O 5950X ele chegou no lançamento por $800, sendo que agora o 7950X está chegando por $700. Então a gente tem, na verdade, uma redução de preço, cara. Interessante. O 7950 ele vai chegar ao mercado mais barato do que o chegou o 5950X. Eu achei isso sensacional, cara. Muito bom mesmo. Enquanto que o 5900X está no mesmo preço. Olha, eles não aumentaram o preço. Uma boa surpresa para a gente, né? Então, o 59 versus 79 o mesmo preço. E o 5800X não vai ser lançado, né? Ele chegou na geração passada por $450 e o 7700X vai ser lançado por $399, né? Nada mal, né? Não é uma comparação direta, parece que o 7800 vai vir com cache 3D, tá? Então eles vão dar uma segurada nele. E o 7600X ele vai ser lançado no mesmo preço que foi lançado o 5600X, né? Interessante, interessante. Eu esperava até uma situação pior, para falar a verdade com vocês. A AMD me surpreendeu, não tô zoando não, cara, tô falando sério. Porque eles abaixaram o preço, né, do topo de linha e mantiveram o preço dos demais processadores. Eu vejo isso como um fato positivo, né? No momento onde a Sony falou em aumento, por exemplo, de console. Então eu achei legal, achei interessante a gente pelo menos ter a mesma realidade que a gente teve da atual geração, pelo menos de lançamento, né? Agora, preço no Brasil, nossa, meu Deus, o que acontece? Você pode multiplicar vezes 7, como o dólar está R$ 5, pode multiplicar vezes 7, que é mais ou menos uma média que a gente tem encontrado. E se a gente fizer isso, então nós estamos especulando, tá? Não tem como a gente cravar, a gente vai especular aí, cara, que o 7950X vai chegar por R$ 5.000, 4.999, R$ 5.000 deve chegar ao 7950X. Enquanto que o 7900X
ele deve chegar na casa dos 3.800 a 4.000 reais. O 7.700 ele deve chegar na casa dos 2.800 a 3.000. E o 7.600 deve chegar ali na casa ali entre os 2.000 a 2.400 reais. Não vão ser baratos, tá? Mas a atual geração 5.000 chegou também nesse desastre de preço, tá? Então pelo menos manteve a insanidade que a gente já tem. E com o passar do tempo os preços devem cair. Guigão, vai cair o preço agora dos processadores atuais da AMD? Olha, cara, a gente não sabe, só Deus. Quer minha opinião? Não vai cair. Eu sei que vocês vão brigar comigo, vão ficar puto pra caralho, mas não vai cair. Por que que não vai cair, cara? Que isso? Como assim não vai cair? DDR5. DDR5, tipo assim, e os Ryzen 5000, eles têm muitos processadores no mercado. Basta você olhar as lojas brasileiras e o AliExpress tem muito, mas tem muito Ryzen 5000 sendo vendido. Até mesmo o 3600 hoje em dia ainda é vendido. Então o que, que vai acontecer? O que, que eu penso? As placas-mães que vão chegar em setembro, outubro, você vê setembro, outubro, são placas-mães caras, não são placas-mães baratas. Pra você ter uma ideia, eles até falaram mais ou menos sobre a placa-mãe. A mais barata, B650, a mais chifrinho, por 125 dólares. 125 dólares é a placa-mãe mais genérica, mais básica da B650. Isso significa, só para você ter uma noção, significa 900 reais. Considerando a insanidade do nosso mercado brasileiro, a placa mais chinfrim para esses novos processadores que deve ser lançada final de outubro vai chegar no Brasil com 900 reais. Então o que, que eu acho? A minha opinião, não vai cair o preço dos atuais processadores, porque também eles estão acima dos atuais processadores. Hoje você não paga no 5600X 300 dólares. Que convertendo para a insanidade brasileira é 2.100 reais. Hoje a gente está pagando ele aí no Brasil 1.300, entendeu? Ou seja, você está pagando teoricamente, né, 800 reais a menos do que sempre se foi praticado no Brasil. Então o que, que acontece? Os Ryzen 5000 serão um custo-benefício. E quem tem um Ryzen 5000 ou quem comprou um Ryzen 5000 fica tranquilo, cara. É um processador muito bom, 5600, 5500, 5700. Você tem excelentes processadores que vão ficar durante um bom tempo. Isso aí é para entusiasta. Eu falo para você, Ryzen 7000 hoje é para entusiasta. Um cara que tem dinheiro, um cara que trabalha com informática, com hardware, tipo eu, entendeu? Tipo assim, que trabalha com isso, que vive isso. Eu preciso, por exemplo, para testar a placa de vídeo. Aí a gente faz essas insanidades, mas racionalmente os Ryzen 5000 eles vão ser o melhor equilíbrio entre custo-benefício. E a DDR5 no Ali já encontra memórias um pouco mais em conta da Asga, mas assim, ainda há um chão a ser percorrido, né? Ainda a gente tem que esperar o lançamento das placas-mães de entrada para esses Ryzen 7000, então isso aí é com o passar do tempo. Placa-mãe de entrada eu acho que deve chegar, se chegar a dezembro para janeiro, então assim, ainda vai levar um tempo. Então não é desanimando vocês, é sendo realista. Tipo assim, isso aí eu vejo mais como uma situação entusiasta. Entendeu? E pela diferença de preço, não deve impactar muito nos preços atuais dos Ryzen 5000. Agora, resta a gente esperar, a gente ver, para ver o que vai acontecer. Mas me comenta aí o que você achou. Deus abençoe a sua vida, tamo junto, aquele abraço, é nóis, até a próxima.